chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo então nossas reflexões sobre a esperança cristã com as catequeses do Papa Francisco que ele proferiu no ano de 2017, hoje vamos ouvir o Papa nos falar do Espírito Santo. Ele é a fonte da esperança. A esperança cristã nasce do Espírito, é Ele que nos move, que nos anima. O Espírito torna possível a esperança invencível. Então, que nós possamos hoje nos abrir à ação desse Espírito para que Ele nos fortaleça cada vez mais na esperança. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos nossos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 18 e 19. Vamos ouvir com atenção. E assim, dois atos irrevogáveis, nos quais é impossível Deus mentir, trazem poderoso encorajamento para nós, que tudo deixamos para nos agarrar firmemente à esperança que nos foi oferecida. A esperança é como âncora para a nossa vida. Ela é segura e firme, é penetrante até o outro lado da cortina do santuário. No início de sua catequese, no dia 31 de maio de 2017, o Papa Francisco dizia que não podemos deixar de falar da relação que há entre a esperança cristã e o Espírito Santo.
Na ocasião, ele dizia: o Espírito é o vento que nos impele para frente, que nos mantém no caminho, que nos faz sentir peregrinos e forasteiros e não permite que descansemos sobre os nossos próprios louros e nos tornemos um povo sedentário. A carta aos Hebreus compara a esperança a uma âncora. A essa imagem podemos acrescentar a da vela. Se a âncora é o que dá à barca a segurança e a mantém ancorada entre as ondas do mar, ao contrário, a vela é o que a faz caminhar e avançar sobre as águas. A esperança é deveras como uma vela. Ela recolhe o vento do Espírito Santo e transforma-o em força motriz que impele a barca, dependendo das circunstâncias, ao largo ou à praia. O apóstolo Paulo conclui a sua carta aos Romanos com esses votos: ouvi bem, escutai bem, que auspício bonito. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Reflitamos um pouco sobre o conteúdo dessa belíssima palavra. A expressão Deus da esperança não significa somente que Deus é o objeto da nossa esperança, aquele que esperamos alcançar um dia na vida eterna. Quer dizer também que Deus é aquele que já neste momento nos faz esperar, nos torna alegres na esperança, alegres agora por esperar, e não só esperar para ser alegres. É a alegria de esperar, e não esperar para ter alegria, já hoje. Enquanto houver vida, haverá esperança, diz o ditado popular. E é verdade também o contrário. Enquanto houver esperança, há vida. Os homens necessitam de esperança para viver e precisam do Espírito Santo para esperar. São Paulo atribui ao Espírito Santo a capacidade de nos fazer até transbordar de esperança. Transbordar de esperança significa nunca desanimar. Significa esperar contra toda a esperança, ou seja, esperar até quando falta qualquer motivo humano para esperar, como aconteceu com Abraão no momento em que Deus lhe pediu que sacrificasse o único filho, Isaque, e como sucedeu também ainda mais com a Virgem Maria aos pés da cruz de Jesus. O Espírito Santo torna possível essa esperança invencível, dando-nos o testemunho interior de que somos filhos de Deus e seus herdeiros. Como poderia aquele que nos entregou seu Filho único não nos dar também com ele todas as coisas? A esperança, irmãos e irmãs, não desilude. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, não desilude, porque há o Espírito Santo dentro de nós que nos impele a ir em frente sempre. E por essa razão, a esperança não desilude. Há mais, o Espírito Santo não nos torna somente capazes de esperar, mas inclusive de sermos semeadores de esperança, de ser também nós, como Ele e graças a Ele, paráclitos, ou seja, consoladores e defensores dos irmãos, semeadores de esperança. Um cristão pode semear amarguras, pode semear perplexidades, e isso não é cristão. E quem faz isso não é bom cristão. Semeia a esperança, semeia óleo de esperança, semeia perfume de esperança, e não vinagre de amargura e de desesperança. O beato cardeal Newman, num seu discurso, dizia aos fiéis: instruídos pelo nosso próprio sofrimento, pela nossa própria dor, pelos nossos próprios pecados, teremos a mente e o coração treinados para qualquer obra de amor em relação aos necessitados. Seremos, conforme a nossa capacidade, consoladores à imagem do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo,
e em todos os sentidos que essa palavra comporta: advogados, assistentes, portadores de conforto. As nossas palavras e os nossos conselhos, o nosso modo de fazer a nossa voz, o nosso olhar, serão gentis e tranquilizadores. E são sobretudo os pobres, os excluídos, os não amados, que precisam de alguém que para eles se torne paráclito, ou seja, consolador e defensor, como o Espírito Santo faz com cada um de nós que estamos aqui ouvindo, rezando, consolador e defensor. Nós devemos fazer o mesmo com os mais necessitados, com os mais descartados, com aqueles que mais precisam, aqueles que mais sofrem, defensores e consoladores. O Espírito Santo alimenta a esperança, não só no coração dos homens, mas também na criação inteira. Diz o apóstolo Paulo, parece um pouco estranho, mas é verdade, que também a criação aguarda ansiosamente, com a esperança de ser também ela libertada, e geme e sofre como que dores de parto. A energia capaz de mover o mundo não é uma força anônima e cega, mas é a ação do Espírito de Deus que pairava sobre as águas no início da criação. Também isso nos impele a respeitar a criação. Não se pode manchar um quadro sem ofender o artista que o criou. E o Papa, então, conclui a sua catequese. Irmãos e irmãs, que possamos cada vez mais nos encontrarmos concordes na oração com Maria, Mãe de Jesus e nossa. Que o dom do Espírito Santo nos faça transbordar de esperança, que nos faça prodigalizar esperança a todos aqueles que mais necessitam, que são mais descartados, e a todos aqueles que dela tanto precisam. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! O Espírito Santo nos faz transbordar de esperança. Porque o Espírito é sopro que vivifica, que anima, que restaura e congrega. Ele continua descendo sobre nós, envolvendo-nos em silêncio, seduzindo-nos sem imposições, sussurrando-nos palavras de amor infinito e ensinando-nos a olhar o mundo e a vida com novos olhos. É com esta esperança que somos alimentados todos os dias. Mas é preciso abrir o coração para acolher a novidade de Deus. Somente um coração sensível, humano, é capaz de sentir o sopro do Espírito que nos envolve como brisa leve. Somos filhos e filhas do vento. O vento, sopro de Deus, faz com que todos nós sintamos cheios de novo alento, cheios de novo sopro de vida. Vivenciamos o ano da esperança. Nosso tempo pede que sejamos homens e mulheres do vento, que ajudam o mundo a respirar e sentir a vida pulsar. Que sejamos homens e mulheres que buscam viver na terra o sonho de Deus, que alimentam as chamas da esperança nos corações sonhadores, que alimentam a esperança, que acreditam na força dos pequenos e dos gestos simples, que sonham e lutam pela paz, que se compadecem da miséria do humano, que cuidam de tudo e de todos com ternura e carinho. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de
Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor a graça de, cheios do Espírito Santo, sermos para nossos irmãos e irmãs verdadeiros paráclitos, defensores, principalmente dos mais sofredores, dos pequenos, que nós possamos ser essa presença do Espírito no mundo. Onde o Espírito Santo está presente, aí a vida em abundância. Sejamos então portadores, semeadores de esperança. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Presença que gera esperança, Maria por ti concebeu. No povo renasce a confiança, o Espírito Santo